Olá, meu nome é Bianca e eu irei fazer a apresentação sobre o trabalho de potenciometria. Essa apresentação contará com uma introdução sobre potenciometria, conceitos iniciais, tipos de eletrodos, tipo de métodos analíticos, vantagens e desvantagens de cada método, referências bibliográficas e agradecimentos. A potenciometria baseia-se na medida da força eletromotriz de uma célula galvânica, constituída por dois eletrodos, um eletrodo indicador e outro de referência. É utilizada para detectar ponto final de titulações, ou para determinações diretas de um constituinte em uma amostra, através da medida do potencial de um eletrodo íon seletivo. A figura ao lado mostra o esquema de um método de potenciometria direta e o equipamento utilizado para a medição, que será discutido mais adiante. A potenciometria se utiliza de um conjunto instrumental composto por dois eletrodos, como dito anteriormente, e o potenciômetro. O eletrodo indicador forma com a solução em análise um sistema com um potencial que será função da concentração da própria solução, cuja atividade será medida durante o experimento. Já o eletrodo de referência é uma semicélula, cujo potencial se mantém inalterado durante o desenvolvimento do processo eletroquímico. O potencial das semicélulas, da maioria dos eletrodos indicadores, respondem às variações na atividade dos analitos de acordo com a equação de Nernst. Os valores desses potenciais são tabelados, como mostrado na tabela de potencial padrão de redução. O potencial de uma célula é dado por esta equação, onde o termo EIND, potencial do eletrodo indicador que contém a informação procurada, a concentração do analito. O potencial do eletrodo é mostrado no medidor, mostrado na figura. Podemos ter os seguintes tipos de eletrodos de referência, como eletrodo padrão de hidrogênio, eletrodo de prata e eletrodo de calomelano. Dentre os eletrodos indicadores, temos eletrodos metálicos e eletrodos de membrana. O eletrodo de referência padrão de hidrogênio é considerado universal, sendo o mais utilizado no método de potenciometria. Para escolhermos um eletrodo de referência ideal, devemos considerar os seguintes aspectos: apresentar potencial conhecido, ser sensível à composição da solução, sofrer baixa influência da variação de temperatura e obedecer à equação de Nernst. O eletrodo padrão de hidrogênio tem como sua temperatura de ideal trabalho 25 graus Celsius. Seu potencial é zero, por definição da IUPAC. E como limitação, não apresenta praticidade para trabalhos de rotina. Como sabemos, o hidrogênio é um gás e por isso utilizamos um eletrodo inerte, ou seja, um material não reativo que conduz corrente elétrica. Normalmente, esse eletrodo é a platina. O gás H2 é borbulhado em torno do eletrodo da platina, que está mergulhado numa solução que contém íons H+. Já o eletrodo de prata apresenta mais versatilidade e facilidade na montagem. É formado por um fio de prata recoberto com uma camada de cloreto de prata e imerso em uma solução de cloreto de potássio e cloreto de prata. Apresenta como principal vantagem ser utilizado em temperaturas superiores a 60 graus Celsius e o potencial do eletrodo é 0,202 volts. O eletrodo de calomelano é formado por uma solução saturada de calomelano e cloreto de mercúrio. Em contato com o mercúrio, cloreto de potássio e o potencial do eletrodo de calomelano é de 0,268 volts. Ambos os eletrodos de prata e de calomelano respondem à concentração de cloretos. Agora, para escolhermos um eletrodo indicador ideal, vamos inferir que ele não deve reagir com outras espécies, deve responder rapidamente e de maneira reprodutível, e também precisa ser sensível à espécie iônica de interesse. Os eletrodos metálicos, quando imersos em solução de estudo, respondem assumindo um potencial que é função da atividade daquela espécie iônica. São classificadas como eletrodos de primeira classe, eletrodos de segunda classe, eletrodos de terceira classe e eletrodos redox.
Os eletrodos indicadores de primeira classe estão em equilíbrio direto com o cátion, derivado do metal do eletrodo. Não são muito seletivos. Alguns só podem ser empregados em meio neutro ou básico, porque eles se dissolvem na presença de ácidos. Alguns metais são tão facilmente oxidados que seu uso restringe-se a soluções desairadas. Certos metais, duros como ferro, cromo e níquel, não apresentam potencial reprodutível. Eletrodos de segunda classe respondem à atividade com o qual o seu íon forme um precipitado ou um complexo estável. Eletrodos de terceira classe pode, sob determinadas circunstâncias, ser constituído para responder a um cátion distinto, por exemplo, um eletrodo de mercúrio para determinar cálcios. Os eletrodos redox são usados para sistemas de óxido-redução. São construídos como metais inertes, como platina, ouro e paládio. Atuam como fontes ou depósito de elétrons transferidos a partir do sistema de óxido-redução presente na solução. Os eletrodos indicadores mais utilizados são os de membrana, que podem ser de membranas líquidas, sólidas e sensíveis a gases de vidro. Como exemplo, apresentamos o eletrodo indicador de membrana de vidro. Este eletrodo consiste em uma membrana semipermeável, sensível a cátions, principalmente a íons H+. São eletrodos íons seletivos a íons de hidrogênio, prata, amônio, rubídio e césio, de acordo com a composição do vidro. São feitos de eletrodo comum ou eletrodo combinado, como mostrado na figura. Podemos usar esses eletrodos para dois métodos analíticos distintos, como potenciometria direta e titulação potenciométrica. A potenciometria direta é usada para a determinação de um constituinte em uma amostra, através da medida do potencial de um eletrodo íon seletivo. Tem como aplicação medidas de pH, íons cálcio, íons flúor, amônia, heparina, entre outros. A aplicação mais importante é a medida de pH, através de um instrumento eletrônico, mais conhecido como pHmetro, utilizado para medir o pH de um líquido. O medidor de pH típico consiste de um eletrodo de vidro conectado a um medidor eletrônico, que mede e exibe a leitura do pH. Já a titulagem da potenciometria é um método indireto, onde o potencial do eletrodo indicador é medido em função do volume do titulante adicionado, dispensado através de uma bureta, e o ponto de equivalência da reação é conhecido pela mudança do pH ou do potencial observada por meio do pHmetro. Numa titulação potenciométrica, o ponto de equivalência pode ser detectado a partir da curva de titulação. Quando a porção ascendente da curva é claramente definida, pode-se estimar que o ponto de equivalência, como estando a meio do caminho do segmento, é ascendente. Como vantagens da potenciometria direta, podemos destacar alta sensibilidade, como por exemplo análise de cálcio. Funcionam bem em solventes orgânicos e em presença de moléculas solúveis em água. Podem ser utilizados em soluções de redutores e oxidantes. Grande faixa de resposta linear. Não destrutivo, não contaminante. Tempo de resposta curto. Não é afetado por cor ou turbidez. Facilidade de automoção e construção de acordo com a necessidade, forma, tamanho e finalidade. Como desvantagens, observa-se forte dependência com força iônica do meio, interferências e envenenamento dos eletrodos, erro de precisão frequentemente maior que 1%, obstrução por proteínas e outros, fazendo com que a resposta seja lenta. E alguns eletrodos são frágeis e não podem ser guardados por muito tempo. A titulometria potenciométrica tem como vantagens comparada à titulometria clássica a utilização em soluções turvas, opacas ou coloridas. Permite identificar a presença de espécies inesperadas na solução, contaminantes. Determinação de misturas de espécies, aplicável para soluções muito diluídas. Titulação de ácido fraco com base fraca.
ponto final muito próximo ao ponto de equivalência. Isso faz com que ocorra maior exatidão na determinação. Aproveita certas reações para as quais a técnica convencional é impraticável por falta de indicadores e permite automação e até miniaturização. E suas desvantagens são, por algumas vezes, requerer um tempo maior na análise, requer equipamento especial como potenciômetro, eletrodos, indicadores e de referência, e, consequentemente, energia elétrica e maior custo da análise. Para a realização da apresentação, foram utilizadas as seguintes fontes. Eu gostaria de agradecer a todos. Obrigada por assistirem. Até a próxima.